Graça e paz, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, foi desse jeito mesmo que o pastor falou. Imaginem vocês, segunda-feira de manhã, o telefone toca, o pastor da igreja. O que você pensa? Aconteceu alguma coisa, né? Ou então você pensa, o que eu fiz de errado? Aí eu falei, meu Senhor. Aí ele, posso te ligar, né? Primeiro ele me mandou uma mensagem, aí eu falei, pode, pastor. Aí ele falou, Patrícia, nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, e eu gostaria que você levasse uma palavra para a igreja. Quando ele falou isso, eu não senti meu chão. Aí, por um segundo, eu fiquei assim, respirei e falei, meu Senhor. Eu falei, eu vou, né, em escolas, eu vou em empresas, faço palestra, mas eu falei, atrelado à palavra do Senhor, que responsabilidade, né, irmãos? E aí eu falei para o pastor, eu falei, olha, pastor, eu vou estudar bastante, eu vou pedir para que Deus me abençoe, né? Me abençoe. E eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus, falei, Senhor, que o Senhor venha, que a palavra que seja falada seja de acordo com a vontade do Senhor. E aí o pastor falou, nossa, se você precisar de qualquer coisa, né, você pode me procurar, você pode procurar a pastora, algum dos pastores da igreja. E ele falou, e outra, você procura no Google, né? Eu falei, tá bom, pastor, procura no Google, né? Ele falou, se você tiver, né, mas você pode me procurar. Esse é o nosso pastor. E assim, gente, graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? A semana passada eu não tive aqui, minha filha estava doente, todo mundo ficando doente, essa gripe. E eu assisti o culto onde o pastor Milton falou, né? E o pastor Milton começou falando sobre isso. Que às vezes a gente pede para Deus e vai passando e você fala, Senhor, o Senhor me ajuda. Mas Deus é maravilhoso em todos os momentos. Glória a Deus por isso, né? Então, antes de eu iniciar, vocês viram que eu falo pouco, né? Eu vou fazer uma oração. Pedir para que vocês me acompanhem, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Quantas pessoas, Senhor Deus, está precisando ouvir do Senhor, está presente junto ao Senhor com uma palavra de conforto. Quando o Senhor aquece os nossos corações, o Senhor nos liberta de todo mal. Quantas coisas ruins têm nos acontecido na vida dos irmãos que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor entre os nossos corações, que o Senhor esteja sobre nossa mente, nos abençoando a cada dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente falar o mês de setembro, então ele é um mês de prevenção ao suicídio, né? É só no mês de setembro que acontece o suicídio? Infelizmente não, são em todos os meses do ano. E assim, é um número muito alarmante, eu não vou falar muito de estatística, né? Mas é um número muito grande. Para que a gente quer aprender sobre o suicídio? É uma forma de nós nos ajudarmos e nós ajudarmos as pessoas que estão ao nosso lado também, pessoas que estão precisando, né? A estatística, ela nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a sua própria vida. Gente, é muito triste isso, se a gente pensar, 40 segundos, alguém no mundo se mata, né? E o Brasil, infelizmente, ele também lidera esse ranking. Ele é o 8º país em número de suicídio, tá? É como se, em média, 38 pessoas tirassem a sua vida. Assim, a um sopro de mágica. 38 pessoas, são 800 mil vidas ao ano no mundo. Então, é um número muito grande e é muito sério isso, né? Às vezes, a gente não ajuda por quê? Porque a gente não entende. Então, a gente não entende, a gente não ajuda. O que acontece? Uma pessoa que está sofrendo, ela não quer tirar a própria vida, ela não quer morrer. O que ela quer? Ela quer se livrar daquele sofrimento, que muitas vezes ela não está dando conta daquilo, né? E são vários fatores que acontecem na vida da pessoa. Às vezes a gente pensa assim, a gente quer nomear o suicídio. A pessoa se matou porque ela teve uma separação. A pessoa se matou porque ela teve um término de namoro. Não. São vários fatores que vão acontecendo no decorrer das nossas vidas, né? Então, os fatores, pode ser questão de hereditariedade, questão econômica, uma perda significativa na vida da pessoa. Essa perda, gente, não necessariamente um luto, alguém tenha morrido. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, né? E cada um se constitui a uma maneira, cada um é criado de uma maneira, né? Então, às vezes, o que a gente faz? A gente tenta nomear a dor do outro. Isso a gente não consegue e a gente nunca vai conseguir.
por mais que eu passe pela mesma situação que a pessoa perdeu um filho. Eu também perdi, mas a minha dor é única, a dor daquela pessoa é única também. Então, a gente não consegue nomear a dor do outro, né? Então, no nosso dia a dia, é muito estresse, igual o pastor acabou de falar aqui. Às vezes é muita correria, você acorda, situações políticas que mexem com a nossa cabeça, né? Desemprego. Às vezes as circunstâncias vão fazendo com que a gente se perca no meio do caminho. E às vezes a gente pensa assim, eu não estou dando conta. Né? E é estresse, é ansiedade. Quantas pessoas têm passado por crise de ansiedade? E a pessoa, às vezes, não consegue nem a própria pessoa nomear aquilo. A pessoa está naquela situação, a pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta direito, a pessoa chega a pesar 42, 49 quilos, né? E isso é muito triste. E aí, quando a gente vê isso, a Bíblia, ela nos diz: todos nós passaremos por problemas. Todo mundo passa por uma situação na vida, né? Só que cada um reage à sua maneira. A gente não consegue e nunca vai conseguir entender por que uma pessoa tira a própria vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente, né? A pessoa tirou a própria vida por quê? Um adolescente. Terminou o namoro. Coitado. Aí ele foi lá e tirou a própria vida. Como se constituiu esse ser humano durante a vida dele? Esse ser humano, um adolescente, vive num lar disfuncional, muitas brigas, muitas situações acontecendo, ele tentando passar no vestibular, tentou uma vez, tentou a segunda, tentou a terceira, os hormônios ali na flor da pele, muitos acontecimentos, né? E ele não vê saída, porque ele tem muita dor, ele não consegue lidar com aquilo, a cobrança, a própria cobrança da pessoa mesmo, mediante aquela situação que ela está vivendo, né? E aí, de repente, o único apoio que ele tinha era do quê? Da namorada, aquela namorada que vinha, que sentava, que ouvia o que ele tinha a dizer. E essa namorada chega e fala: eu não quero mais namorar com você, para mim não dá mais. Então, vocês viram que são vários fatores que foi acontecendo na vida da pessoa, e chegou uma hora que a pessoa não deu conta daquilo. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Jó, capítulo 7, versículo do 15 ao 16. Todos acharam? Amém, igreja? Pelo que a minha alma escolheria, antes ser estrangulada, antes a morte do que este meu corpo. Aborreço a minha vida, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, os meus dias são inúteis. A história de Jó, ela é muito conhecida por nós, né? Jó, um homem íntegro, temente a Deus, o homem que andava no caminho do Senhor. Mas os dias ruins vieram para Jó. E vieram tudo de uma vez só, né? Em um dia, Jó perdeu tudo. Ele perdeu os bens que ele tinha, ele perdeu os animais, ele perdeu a família, os filhos dele. Todos os filhos dele morreram. Tem algumas outras versões da Bíblia que fala: detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó se desviava do mal. Ele se preocupava com a vida dos filhos, com o pecado que os filhos dele poderiam acometer. Então eu fico pensando, que homem forte, né? Que homem fiel a Deus. Aí eu fico pensando em Jó. Chegaram os desafios na vida dele. E quando chegam esses desafios, tudo vai acontecendo. E ele não esperava aquilo, né? Gente, eu paro para pensar, quando eu vejo essa parte, eu acho que Jó entrou num desespero tão grande e que algumas palavras dele até nem condizem com o caráter dele, né? Porque parece que quando ele fala assim, estou desespero, eu retiro a minha vida, a impressão que eu tenho é que Jó chegou no fundo do poço. Chegou no fundo do poço e falou: me leva, eu não quero mais essa vida, eu não aguento mais. E Jó era um homem temente a Deus, quer dizer, os dias ruins chegaram para ele também, né? Os desafios chegaram.
Então, assim, mesmo após muito sofrimento, né, Deus aceita a ajuda e o conselho de Deus. Ele tem a percepção de quê? De que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus vai restabelecendo tudo na vida de Jó. Deus restabelece a vida de Jó, né? Deus, Ele fez Ele fez vocês para a gente ser completo. Só que desde que o pecado veio ao mundo, a gente passa por aflições. A gente passa por problemas, né? Então, a gente vai ter esse sofrimento. Mas Deus está conosco. E será que a gente tem vivido isso nos nossos dias a dias? Será que nossa fé tem feito com que nós seguramos mesmo na mão de Deus e falamos, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em tudo que o Senhor tem para mim. Como será que a gente tem vivido a nossa vida, né? Quando eu falo isso, a gente fala em evitar o suicídio. Evitar o suicídio, gente, 90% poderia ser evitado. É um número muito, muito alto, né? Às vezes, a gente não ajuda, né? O que indica isso? Indica, nós conseguimos prever o suicídio? Não, eu não consigo prever. Hoje, tal horário vai... Não, mas eu consigo prevenir. Até pegando um gancho no que o pastor falou, que o personal foi lá, aí eu vou na casa daquela pessoa, porque ela está precisando de ajuda. Então, quer dizer, eles observaram aquela pessoa. Como que eu posso ajudar? Primeira coisa, meus irmãos, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar o que aquela pessoa tem a dizer. Sabe por quê? Às vezes, claro, não é somente, né, o risco suicida, mas às vezes a pessoa está passando por tantas situações na vida e a gente vai escutar, vai ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas a gente sempre quer meio que responder, né? A gente parece que a gente foi criado para ouvir e para dar uma resposta. E nem sempre a gente precisa responder, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter a humildade, primeiro, em falar que a gente não está bem. A gente tem a humildade de chegar e falar, olha, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Porque, às vezes, a gente está passando por situações onde a gente está perdido. E a gente precisa falar, a gente precisa ter um ombro ao qual a gente pode nos acolher. A gente pode chegar na pessoa e falar, olha, eu estou passando por algumas situações na vida e eu não sei como lidar com isso. Então, a gente tem que ter essa humildade. Como que eu tenho cuidado da minha vida, do meu corpo, da minha saúde? E quando eu paro para ouvir esse outro que chega até mim e fala, eu preciso falar. Está tão difícil a vida, as situações estão tão difíceis, eu paro para ouvir o outro? Ou então o que eu faço? Eu vou ouvir, mas eu vou dar a minha opinião. Não, muitas vezes aquela pessoa não precisa. A pessoa não precisa que eu dê opinião, que eu dê julgamento. O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? E, gente, a gente precisa se despir do preconceito, irmãos. Porque, assim, isso só antigamente, tá? Isso só acontecia, assim, na minha família. A gente não ouvia, né? Quando a pessoa estava com uma depressão, o que a gente ouvia falar? Ah, mas o que é isso? A pessoa tem de tudo. A pessoa tem comida, tem emprego. A pessoa tem, olha aqui que bênção. A pessoa vai ao culto e a pessoa está com depressão. O que é isso? A pessoa tem de tudo. Dá um tanque de roupa para ela lavar para ver se isso não passa, né? Existia esse preconceito. A gente ouvia muito falar sobre isso, né? E hoje em dia não é mais assim, né, irmãos? Glória a Deus, aqui a gente ajuda as pessoas, né? O que acontece? A saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Ela é tão importante quanto. Por quê? Se eu estiver andando aqui agora e eu tropeçar e virar o pé e começar a fazer assim, vocês estão vendo. O que vocês vão falar? Patrícia, você precisa ir no médico. Olha o seu pé. Procura um ortopedista. Olha, saindo daqui, vai para um pronto atendimento. Você não está bem. Porque é físico, vocês estão vendo. Mas às vezes eu estou ali, eu estou quieta, eu estou triste. As pessoas que talvez me conheçam mais, né? Engraçado, ela chegou, ela não falou, ela não está conversando. O que será que está acontecendo com ela? Né? Então,
a gente tem que tirar esse preconceito e entender que a saúde mental é algo muito sério, né? A gente precisa dar a devida importância para isso. Então, a partir do momento que a gente se cuida, a gente também começa a cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, né? O que acontece? Às vezes, a gente costuma apontar a vida do outro, né? Ah, eu venho na igreja, tenho Deus no meu coração. Essa pessoa, falta de Deus isso, né? Então, às vezes, infelizmente, a gente vai com palavras de julgamento. E quando eu vou escutar o que a pessoa vai me dizer, eu não vou julgar, eu vou apenas ouvir. Há um tempo atrás, a pastora, se me permite, né? Estava passando por algumas situações, tudo. Aquele culto, eu chorei e eu falei, meu Senhor. E ela falou que quando ela estava rodeada, a irmã, o pastor, a filha, e eles pegavam na mão dela. A pessoa ficar ao lado dela, pegar a mão dela. Isso é bênção de Deus, uma pessoa pegar na sua mão. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas eu estou aqui do seu lado. Eu vou te ajudar. Você pode contar comigo para o que der e vier. Eu estou junto com você. Será que a gente tem feito isso? Né? Tem um versículo na Bíblia, pedi para vocês abrirem, lá em Romanos 14, do 10 ao 12. Amém, igreja? Está escrito, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, nós não julgamos. Quem julga é aquele que acima de tudo é amor. Então, assim, na clínica, o que nós mais ouvimos, né, são pessoas que às vezes chegam até nós e falam assim, está tão difícil, eu prefiro me calar. As pessoas que estão ao meu lado só sabem me criticar. Eu só ouço palavras de crítica. A impressão que eu tenho é que tudo que eu faço está errado. Aí você olha para a cara daquela pessoa, meu Senhor, você tem vontade de ir lá, abraçar a pessoa, segurar a pessoa e falar, não, não é desta forma. Será que tudo que você faz é errado, irmãos? Será? E às vezes a própria pessoa começa a se questionar. Às vezes, ela é uma bênção, mas às vezes a pessoa começa a ficar tão perdida, são palavras de crítica, são pessoas que apontam o dedo. Irmãos, a pessoa se sente desesperada e a pessoa vai perdendo as forças. E às vezes a pessoa não tem mais vontade de lutar, né? Então, assim, ao invés de criticar, ofereça ajuda para essa pessoa. A gente tem que sempre estar disponível, né, para ajudar. Os sinais são claros quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida? Nem sempre, infelizmente, né? Às vezes você observa o quê? Uma mudança de comportamento. Às vezes, quando a pessoa já está num grau mais, né, a pessoa está com uma depressão muito severa, às vezes a pessoa não levanta da cama, às vezes a pessoa não tem vontade, tem pessoas que às vezes chega a não cuidar até da sua própria higiene. E é triste, é a coisa mais triste do mundo, você chegar numa pessoa, a pessoa está lá entregue numa cama, a pessoa não tem vontade de viver, né? Então, assim, a intervenção ela deve ser feita logo no início, logo quando a gente identifica esse risco suicida, né? Se você desconfiar de alguém que esteja passando por algum problema, eu não sei se a pessoa quer se matar, não pensou em se matar, mas a pessoa que está passando por alguma situação, chega na pessoa, converse com essa pessoa, chega nessa pessoa e fala, olha, eu tenho observado, às vezes você está mais quieto, ou você está muito falante, né? Você está passando por alguma coisa? Às vezes a pessoa tem vontade de falar, né? Eu não estou bem. Fale um pouquinho mais para mim sobre isso. O que é esse não estar bem?
para a pessoa tentar nomear aquilo que ela está sentindo. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa vai falando, ela vai se esvaziando, e ali vai acontecendo o seu processo de cura, né? Hoje em dia, às vezes, a gente percebe, hoje em dia, né, as redes sociais, assim como nós vemos, né, às vezes a pessoa lá feliz, tirando foto, às vezes a gente entra e vê a pessoa falando, perdi meu emprego, tá tão complicada a minha vida, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e põe uma carinha triste. Irmãos, às vezes eu encontro a pessoa aqui no culto, eu sou incapaz de chegar nessa pessoa e perguntar: você está bem? Eu vi que você perdeu o seu emprego, eu sinto muito por você. Irmãos, às vezes eu não vou ter uma condição financeira. Patrícia, você vai pagar aluguel para a pessoa? Não. Mas nós, todos juntos, a gente pode fazer a diferença, sim, né? A gente pode e a gente deve fazer, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não sei, olha, eu estou entregando o meu currículo, tudo. Vamos sentar, vamos conversar. Aí a pessoa vai lá, a pessoa mostra o currículo para você, o que você faz? Eu olho o currículo e falo assim: irmão, também, né, com um currículo desse, você não vai conseguir emprego, né? Gente, o que é isso? Poxa, olha, você lembra aquela vez que você trabalhou na igreja? Que você ficou lá no culto, que você ajudou lá com as crianças? Você também consegue, você sabe olhar a criança. Nossa, é verdade, irmão, nunca pensei nisso. Por que você não coloca que você já foi bênção, que você ajudou lá na igreja também, que você fez trabalho voluntário? Aí a pessoa já se desperta, aquilo já dá um ânimo na pessoa, a pessoa fala: nossa, é verdade, eu sou capaz, eu consigo também. Então você leva uma palavra de conforto para a pessoa, você vai ajudar aquela pessoa. Eu lembro, irmãos, eu vou contar rapidamente aqui. Eu tenho uma amiga que ela ministra palestra junto comigo. E ela era dona de uma escola, e eu cheguei um dia lá, ela é toda assim, apavorada: eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu falei: fala. Ela falou: olha, tem uma senhora que está precisando de uma cesta básica, a gente precisa ajudar, ela perdeu a filha, ela está desesperada, ela não tem que comer em casa, vamos ajudar, né? Então nós ajudamos, você vê, até que falei com o pastor, tudo. Todo mundo ajudou com o que podia, né? E nós ajudamos aquela senhora. Passou um tempo, pouco tempo, eu cheguei na escola, a minha amiga estava lá, quase chorando, desesperada. Ai, meu Deus, não está dando certo, não está dando certo. Eu falei: o que foi? Aí ela falou assim: nossa, a situação está cada dia mais difícil. Da dona Jandira, era a senhora que nós havíamos ajudado, né? E a minha equipe de apoio, e todo mundo. Aí eu falei: calma, calma. Quem é a sua equipe de apoio? Aí ela falou: sou eu, o meu primo e você. Eu falei: glória a Deus, eu nem sabia que eu era equipe de apoio dela. Eu falei: olha, quando alguém for sua equipe de apoio, a primeira coisa que você tem que fazer é avisar a pessoa. Até então você tinha pedido uma cesta básica, né? Mas ok, sou equipe de apoio, né? Então, vamos ajudar. E aí, gente, olha a história dessa senhora. Essa senhora tinha seus 70 e poucos anos. Ela tinha uma irmã de 85 anos. Essa irmã, desde 8 anos de idade, tinha sofrido um acidente e caído do cavalo. Então, ela não andava, ela não falava. Ela ficava numa cama. Então, moravam essas duas senhoras, a filha dela de 33 anos e um neto de 8 anos. Essa filha de 33 anos teve uma trombose e em uma semana ela morreu. Uma semana. Essa senhora se viu sozinha. Era uma senhora muito temente a Deus. Mas ela se viu desesperada. Então, assim, ela tinha aluguel de casa para pagar, ela tinha lá auxílio do governo, mas ela tinha aluguel, tinha irmã para cuidar e às vezes ela tinha dor no joelho. Então, quando ela tinha essa dor no joelho, ela ficava na cadeira de roda. E várias circunstâncias, né? O neto, por exemplo, o neto de 8 anos, ela não tinha condições físicas, talvez até tinha psicológica, gente, mas físicas ela não tinha para cuidar daquela criança. E ela teve que chamar o pai da criança, um pai que a criança não tinha contato, e falar: olha, você vai ter que cuidar dele porque eu não tenho condições. Imagina a dor daquela mulher que durante 8 anos cuidou do neto, fez o que podia, ajudava a filha, e o neto foi morar com o pai.
E ela, irmãos, ela não estava preocupada com a casa dela, que ela ia ter que desocupar a casa, ela morava de aluguel. Ela não estava preocupada com os bens materiais, com a roupa dela. A única preocupação daquela mulher era, ela pedia, ela falava assim: filha, eu vou conseguir um lugar onde eu possa levar minha irmã e ficar com ela, porque eu fiz essa promessa para minha mãe. E eu quero, até o resto da vida dela, eu quero cuidar dela. Gente, eu não sei se alguém aqui algum dia precisou de um lar de idoso do governo, né, para alguém. Se para um é difícil, quem dirá para dois? E aí a minha amiga correu atrás, ela que fazia assim, a maior parte, né? Primeira coisa que a pessoa perguntava: e essa idosa, ela anda? Ela come? Ela faz o quê? E aí? Aí para você falar, né? Ah, então, são duas. Uma até faz, mas a outra fica numa cama. Aí a pessoa já falava o quê? Ah, não tem lugar. Infelizmente, as portas se fechavam. E é uma dura realidade isso. E assim, gente, eu ajudava, talvez nem tanto quanto eu gostaria, mas dentro daquilo que eu podia ajudar. E eu chegava e eu falava para ela, e eu sou bastante objetiva, eu falava: o que você precisa que eu faça? Aí ela falava, aí a gente fazia. E aí eu lembro que um dia, ela tinha pedido para eu levar um documento na casa dessa senhora, e eu ia levar no dia seguinte. Só que no dia seguinte eu ia ter uma reunião, não conseguia levar. Era 8 horas da noite, eu estava batendo na porta da casa dela. Aí cheguei lá, ela jogou a chave, apertei a campainha, ela jogou a chave para mim. Quando ela jogou, eu já falei, ela não está bem, né? E porque ela não conseguia, ela tinha que descer um degrau, e aí eu falei, aí cheguei lá na casa daquela mulher, gente, aquela senhora estava sentada na cadeira de roda, varrendo a casa dela. E aí ela virou para mim e falou assim, filha, como está difícil. Tem dia que eu não tenho ânimo para levantar desta cama, mas eu preciso. E Deus é comigo. E ela falava, irmãos, olha, eu já tive muito pecado nessa vida, mas Deus já me perdoou. Gente, eu não estava ali para julgar por que, de repente, ela tinha parente, se não tinha parente, quem que ajudava, quem deixava de ajudar. O meu papel era, o que eu posso fazer? E aí eu cheguei, ajudei, né, ela terminar de varrer lá, tudo. Aí ela virou e falou, filha, vai lá no meu quarto, pega minha Bíblia. E eu não gosto muito de mexer nas coisas das pessoas. Falei, ai, dona Jandira, mas onde está? Está lá em tal lugar. Tudo, a irmã dela estava dormindo. E aí eu fui no quarto, peguei. Aí quando eu peguei a Bíblia, ela abriu a Bíblia e falou, olha isso daqui. Aí, gente, ela tinha uma carta que ela tinha feito para a filha dela. E ela falava assim, ela falou, olha que coisa de louco. Eu fiz essa carta faz uns 2 anos. Hoje eu já não penso desse jeito, tá? Falei, ah, tá bom. Aí ela virou e falou, olha, eu falei para minha filha que o dia que eu morresse, eu queria um caixão assim, ela não ia ter dinheiro para comprar um caixão, né? Mas podia ser um simples, mas que ela comprasse um lustramóveis e passasse por fora para ficar bem bonito. Falei, ela falou, eu queria, sabe, chegar lá para Deus me ver. Eu falei, então você ia chegar lá com o caixão, né? Ela falou, não, né? Mas ela queria. E aí ela falou assim, filha, olha para você ver, minha filha está morta. Minha filha está, graça e paz, né? Mas assim, eu estou aqui. E agora eu estou lutando. Quem diria que eu ia passar por isso? Quem diria? Irmãos, às vezes eram tantas as circunstâncias. Uma vez foram lá e levaram um papel, eles até conseguiam um lugar para ela, né? Ela precisava de cuidados médicos. Aí a gente chegou lá, ela não lia direito, ela falou, olha, eles vieram aqui e pediram para eu assinar esse papel. Irmãos, quando eu li aquele papel, minha amiga já falou assim, eu vou lá amanhã cedo que eu vou quebrar a cara daquela mulher. Eu falei, calma, mas a minha vontade do meu coração era essa também, gente. O que aconteceu? Era um papel onde dizia que a senhorinha, que era acamada, o médico ia lá na casa fazer a visita para ela, porque ela não andava, né? O médico ia. Mas a outra, ela andava, então ela podia ir até o posto fazer a consulta. Irmãos, ela ia deixar a irmã com Deus, né? Graça de Deus cuidando. Então, assim, só que a gente não entendia. Às vezes eram algumas coisas que fugiam da nossa ossada, né? Mas nós, enquanto seres humanos, aquilo acontecia, né? A gente ficava com aquele sentimento. E às vezes ela falava, eu vou conseguir um lugar
um quartinho para eu ficar com a minha irmã. Irmãos, no fundo do meu coração, eu tinha muita fé em Deus, mas eu falava assim, não vai conseguir. Mas eu ia falar isso para ela? Não, é claro que não. Eu falava para ela, Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Deus é mais. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, a senhora vai conseguir sim. E, gente, ela conseguiu através de uma missionária. A missionária levou ela, a irmã dela. Elas conseguiram, elas ficaram um tempo nesse abrigo e depois conseguiram um lar de idoso perante a prefeitura, né? E ali viveram até o resto de suas vidas. Então, Deus honrou aquela mulher, Senhor. Deus foi cuidando de cada detalhe. Quando para nós, ao nosso olhar ali, a terra, humano, para mim algumas coisas eram impossíveis de acontecer. Mas Deus foi cuidando, gente. Deus foi colocando pessoas, foi colocando anjos na vida daquela senhora. Então, assim, será que nós temos sido anjos de Deus na vida de outras pessoas? Não precisa responder, tá, gente? É só para a gente pensar. Será que a gente tem sido anjo na vida de outras pessoas? Será que a gente tem falado, Diana, Deus te abençoe, você está precisando de alguma coisa? Eu vou fazer uma oração por você. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Coisas mínimas, às vezes, que a gente pode fazer pelo outro. Então, que a gente possa se atentar a isso, né? Então, a gente, antes de mais nada, a gente precisa levar a palavra de conforto. Fazer renascer esperança na vida daquela pessoa, né? Acompanhar essa pessoa. Quando eu falo acompanhar, é muitas vezes pegar na mão. É ajudar no direcionamento. Porque às vezes é o seguinte, a pessoa fala às vezes alguma coisa, você fala assim, a pessoa fala, eu não sei o que eu faço. Aí você pensa assim, eu também não sei. Você não tem uma resposta pronta. Mas eu estou aqui do teu lado, eu estou contigo. E Deus está conosco. Ele nos dará uma saída. Vamos orar? Eu não sei o que fazer? Dobre o seu joelho, ore por aquela pessoa. Pegue na mão daquela pessoa. Sente-se ao lado da pessoa. Fale, eu estou aqui. Você pode contar comigo. Nós podemos fazer isso pela vida de outras pessoas. E assim, a cura, ela começa pela fala. A partir do momento que eu começo a falar, eu começo a esvaziar. E eu começo a coordenar os meus pensamentos, né? Às vezes, a gente vai precisar, sim, de uma ajuda médica, né? Sem preconceito, porque o preconceito já ficou lá atrás, né? A gente vai precisar, sim. A gente vai precisar de um apoio, de um médico, de um psiquiatra, né? E, irmãos, não pense que em hospital psiquiátrico, às vezes a gente pensa, né? Igual aqueles desenhinhos, a pessoa está assim, ó. Não, não, não. Hospital psiquiátrico, existem pessoas igual a mim, igual a vocês. Pessoas que um dia não deram conta. Pessoa que um dia chegou e falou assim, eu surtei, né? Vocês já ouviram aquela expressão? Eu estou fazendo na força do ódio, né? E às vezes, só que a força do ódio, ela extrapola um pouco, né? E aí, às vezes, a pessoa não dá conta daquilo. Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, de uma ajuda médica. A pessoa vai precisar fazer uma terapia, onde o profissional vai ajudar aquela pessoa, primeiro, a se conhecer, a ressignificar aquela dor que ela está vivendo, porque algumas situações, irmãos, a gente não tem controle. Eu não tenho controle e vocês não têm. A gente não pode mudar algumas situações da nossa vida. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Então, como que nós iremos viver com aquela situação? Como que nós iremos conviver com aquilo? Né? Tem como a gente fazer com que aquilo doa menos? Porque tem situações que vão doer mesmo. Há um abuso, né? Um luto, aquela situação vai doer. Enquanto eu me lembrar daquilo, às vezes aquilo vai doer, aquilo vai me ferir, né? Mas como que eu vou lidar com aquilo? Eu vou pedir o direcionamento de Deus na minha vida, eu vou me conhecer para aprender a lidar com todas as situações que acontecem ao meu redor, né? Então, irmãos, assim, para a gente encerrando, né? O sofrimento vem muitas vezes na nossa vida para nos ensinar e ele vai fazer de forma que a gente cresça, né? E Deus pode mudar a história de vida de cada um de vocês. Eu creio nisso, amém? Creia que tudo na vida passa, de uma maneira ou de outra vai passar. E como que nós vamos passar a isso, né?
Lá em Isaías 6:8, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Existem pessoas ao nosso redor, pessoas às vezes que estão sentadas ao nosso lado, que está precisando de nós. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eu estou aqui. Deus está entregando hoje uma missão na vida de cada um de vocês. Irmãos, Deus está entregando. O que vocês vão fazer com essa missão? A gente não pode dobrar, colocar debaixo do ombro e apenas seguir com a nossa vida. Não. A gente pode muito mais que isso. Porque Jesus, ele nos capacita, ele nos abençoa. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho um diploma, eu não tenho nível superior. Não. Para você sentar e ouvir o seu irmão e falar palavras de bênção na vida dele e falar para ele, tudo pode, Deus vai restabelecer sua saúde, Deus vai restabelecer seu casamento, Deus vai te dar um emprego, Deus vai curar a sua saúde. A gente tem esse poder, sim, e a gente pode ajudar. Amém, igreja? Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês e que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém, irmãos? Obrigada. Boa noite.